Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o Casamento e Comportamento, nosso podcast, a minha sala de visitas, onde eu recebo convidados muito especiais, com temas relacionados a casamento e também ao comportamento. E fica aí o meu convite para que você se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos e principalmente comente, deixe aqui sim registrada a sua opinião. E a minha convidada de hoje é advogada previdenciária, se chama Tatiane Lantier e ela vai trazer para nós uma grande questão. Será que ainda nós vamos nos aposentar? E aí, Tatiane, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada a você pelo convite, sim, Silvia. Todo mundo vai se aposentar. Mas em que condições, Tatiane? Na condição que você trabalhar a tua aposentadoria, né? Porque hoje nós estamos trabalhando com pessoas que não trabalham mais com carteira assinada, elas são pessoas jurídicas, né? E essas pessoas, elas podem sim programar a sua aposentadoria. O que é muito bom, né? Sinal que a gente tem um pouquinho mais de controle sobre essa questão. Tem e não tem. Porque tudo depende de um histórico laboral que você vai ter, né? As pessoas normalmente, quem começa a sua vida laboral, quem começa a trabalhar com carteira assinada, tem aquele salário, mas depois em um determinado momento ele decide modificar, vai ser o contribuinte individual. O que é o contribuinte individual? Somos nós, né? Pessoas jurídicas novas, a pejotização, o contribuinte autônomo, né, que as pessoas chamavam antigamente. Então, essas pessoas, elas podem, sim, programar um pouquinho mais. Melhor aposentadoria. Tatiane, hoje, de uma maneira geral, considerando o cenário Brasil, quais são os requisitos para um cidadão brasileiro se aposentar? Bom, nós temos atualmente somente aposentadoria por idade. Desde 2019, quando teve a reforma da Previdência, caiu a existência da aposentadoria por tempo de contribuição. Como é que era antes? Antes, homens se aposentavam com qualquer idade, com 35 anos de contribuição. Mulheres se aposentavam com qualquer idade, com 30 anos de contribuição. Ou então, por idade, aos 65 e aos 60 anos as mulheres, certo? Com a reforma da Previdência em 2019, caiu a aposentadoria por tempo de contribuição e passou a existir unicamente a aposentadoria por idade. Então, os homens se aposentam aos 65 anos de idade e as mulheres aos 62 anos. Para que eles tenham direito à aposentadoria, eles precisam ter um tempo mínimo de contribuição, que são 180 meses e 20 anos para os homens, certo? No meio do caminho, tem aquelas pessoas que estavam esperando se aposentar. Então, existe ainda a possibilidade para essas pessoas que estavam no meio do caminho de se aposentarem por tempo de contribuição. Só que elas não vão mais se aposentar com 35 e 30 anos, né? Elas vão se aposentar com um pouquinho mais de tempo, vão ser enquadradas em regras de transição, enfim. Quando a gente fala em aposentadoria, não existe um critério único, né? Nós temos uma gama de pessoas com históricos laborais diferenciados, pessoas que trabalharam no campo, que passaram para a cidade, que voltaram para o campo, que passaram a ser contribuinte individual, pessoas que não fizeram mais nada, né? E que a gente precisa analisar. Pessoas que trabalharam em condições penosas para a saúde. Então, cada pessoa é um universo único e a gente precisa analisar. Por isso que eu digo que sim, as pessoas vão se aposentar desde que elas tenham o tempo mínimo de contribuição e que tenham contribuições. Mas vão sim. Vão sim. Quando você fala desse tempo mínimo de contribuição, eu lembro de algumas situações quando eu era criança, e daí eu tenho 50 anos, né? E eu ouvi alguma coisa assim, não, já vamos registrar cedo para que ele pudesse aposentar cedo. E eu ouvia várias histórias. Não, mas ele já era registrado no escritório tal, com um tanto de idade, para ganhar esse tempo de contribuição. Isso caiu por terra agora, então? Sim, porque hoje a gente não tem mais aquele tempo mínimo de contribuição. Quando a pessoa falava lá, vamos registrar cedo, por quê? Começava a registrar lá com 16 anos, 14 Isso, anos. Até menos, né? eu ia falar, eu sei 14, de casos com 14, 12, né? 14, enfim. Para que pudesse completar estes 30 anos para as mulheres. Tá. Para que pudesse completar esses 35 anos. Então, nós temos, há anos atrás, pessoas que se aposentaram jovens, com 40 anos de idade, estavam aposentados.
né? Por que veio uma outra reforma e trouxe o fator previdenciário? O que é fator previdenciário? Fator previdenciário é uma forma de cálculo do valor da aposentadoria. Por quê? Porque as pessoas começavam a contribuir muito cedo. E aí elas se aposentavam muito cedo. Poxa, se aposentar com 40 anos... Nossa. E eu vou viver mais 40, 50 anos às custas da Previdência? As custas nossas, né? As nossas, justamente. Porque a Previdência, quem paga somos nós. Exatamente. Esse é um ponto bem importante. Quando a gente recolhe para a Previdência, eu não estou recolhendo para a minha aposentadoria, eu estou pagando a sua. Certo. Né? Eu estou pagando aquele que está aposentado no momento. E alguém vai pagar a minha. Então, por isso que as pessoas têm que continuar trabalhando e contribuindo, porque, por favor, eu também quero me aposentar. Tá? Todos nós, Não nós. Então, voltando lá à história do fator previdenciário, eles colocaram o fator previdenciário para dizer o seguinte, ok, você vai se aposentar, mas vamos ver a tua idade, então. Se você é novo, nós vamos colocar ali um coeficiente que vai fazer baixar o valor da tua aposentadoria. Então, quanto mais idoso, mais próximo da idade mínima de aposentadoria, ia aumentando o coeficiente até que você chegasse a 100%. Hoje, não dá para começar a contribuir cedo? Dá, ótimo, você fica segurado da Previdência, por quê? Porque nós não temos só um benefício de aposentadoria, né? Que é o benefício programável. Nós temos outros benefícios que são os não programáveis. Fiquei doente, preciso de benefício. O INSS vai lá e paga. Vou ter um filho, preciso de benefício, o INSS vai lá e paga. Tá tudo dentro desse contexto do direito previdenciário. Tudo Seria direito. o caso também da pandemia, por exemplo. Na época da pandemia, as pessoas que estavam impossibilitadas de trabalhar, o governo entrou com uma ajuda. Isso também entra dentro do previdenciário? Não. Isso daqui, quando o governo deu a ajuda na pandemia, isso daí é a parte assistencial do governo, tá, né? Porque a Previdência, ela se para em três pilares, que é a saúde, a previdência e a assistência social. Tá. Então, saúde, SUS, todo mundo contemplado, ok? Não importa quem necessite neste país, pobre, rico, estrangeiro, ou seja lá quem for, se precisar da saúde, a saúde vai acolher essa pessoa porque é um sistema universal. Quando eu dou palestra, eu dou o exemplo, né? Agora o Silvio Santos morreu, não dá pra usar mais ele, vamos pegar um outro rico. Mas, por exemplo, o SUS, se o Silvio Santos quisesse ir se tratar no SUS, ele poderia. Se o Faustão, por exemplo, que se o Faustão quiser se tratar no SUS e não lá no Albert Einstein, acho que é onde que ele tá, né, sei lá, ele pode. Por quê? Porque o sistema vai acolher ele. A única diferença é que ele tem que submeter a fila que existe do sistema, né? A Previdência, ela é para aqueles que contribuem. Então, eu tenho que pagar. O exemplo que eu dou é, a Previdência é um clube. E para eu usar este clube, para eu nadar na piscina, eu tenho que pagar. Eventualmente, este clube me deixa eu utilizar a piscina sem eu pagar. Que eu também posso ficar um tempo sem pagar e ainda ter direito a benefício. E a assistência é aquelas que não têm a previdência, mas de alguma maneira necessitam. Então, quando veio lá o pagamento emergencial, né, que o governo pagou, veio para assistência. Quando uma pessoa que não tem renda, que é deficiente ou que é idoso e que não tem os requisitos para se aposentar, recebe um benefício, que é o BPC, LOAS, é a assistência que está acolhendo. Entendi. Então, é assim que funciona. Funciona. Exatamente. Tá. E daí, no caso, por exemplo, da contribuição, né? Para os homens, quanto que ficou agora, depois da reforma de contribuição? Não tem mais tempo de contribuição. Mas os homens, eles têm que ter um tempo mínimo de contribuição. Então, eu tenho Qual que ter... Qual é o tempo mínimo? 20 anos. 15 anos e 20 anos para os novos, esse é o né? tempo mínimo. Mas se ele contribuir esse mínimo somente, ele também vai receber menos como aposentadoria, correto ou não? Sim, porque leva em consideração o tempo de contribuição. Então, uma pessoa que recolhe por salário mínimo vai se aposentar com salário mínimo independente se ele tiver 15, 20, 30 ou 40 anos de contribuição. Porque ele recolheu pelo salário mínimo. Pelo salário mínimo. E qual que é o máximo que ele pode recolher? O teto da Previdência hoje, se não me engano, é 836, uma coisa assim. Então, os benefícios previdenciários, eles estão entre salário mínimo e teto da Previdência, certo? O valor do cálculo que você estava falando. Então, para as pessoas que recolhem acima de salário mínimo, é feito média, e aí é feito a aplicação de um coeficiente que leva em consideração o tempo de contribuição. 15 anos, 60%.
A cada 2 anos vai aumentando, Aumentando. até chegar 100%. Por quê? Porque eles não querem 15, eles querem a maior quantidade de tempo possível de contribuição. Dentro dessa lógica, o ideal é que quanto antes você pudesse pagar melhor? Não necessariamente, né? Eu vou pegar um exemplo meu. Tá. Né? Casa de ferreiro espeto de pau. Espeto de pau. Então, eu, enquanto advogada, sou empresária. Enquanto empresária, eu faço uma análise tributária da minha situação. O que eu faço? Então, em vez de eu ter um prolabore alto, eu tenho um prolabore no valor de salário mínimo, e aí não vou dizer isso, né? Pagar menos imposto? Acho que não. Não, né? Não é pra isso. Não é pra isso. Mas com uma forma tributária, Tá. o meu prolabore é de salário mínimo. Tá. Hoje, a minha aposentadoria seria salário mínimo. Por quê? Porque eu faço retiradas de lucros de formas diferentes. Diferentes. Mas eu resolvi que agora que eu vou completar 50 anos, eu ainda tenho 12 anos, pelo menos, de contribuição, porque vou me aposentar aos 62. Eu já vou pegar seu caso, porque eu também tô com 50, já fiz uma conta aqui com 62, então você, por favor, já Vamos lá, que a Já situação vamos é a conversar. mesma. Aí eu resolvi um dia, sentava e dizer, poxa, eu vou me autoatender e vou fazer o meu cálculo. E eu fiz o meu cálculo, eu vou me aposentar com 70% de teto se eu começar a recolher teto hoje. Tá. Por quê? Porque eu vou desprezar todo o período de salário mínimo, vou utilizar os 12 anos e eu terei um coeficiente do quê? De 62%. Falei 70, né? 62. 62%. De 62%. Ah, mas eu quero uma aposentadoria maior, muito mais próxima do teto. Então, eu vou ter que continuar recolhendo, pagando para a Previdência, além dos 62. Se eu quiser me aposentar com o melhor valor possível, né, aos 62 anos, eu tenho que começar a recolher teto hoje. Isso. Tá, 12 anos antes. 15, né? Pelo o ideal seria no mínimo 15. No mínimo 15. No mínimo 15. No Mas mínimo o no 15. mínimo 15 vai te dar só 60%. Né? Então, se eu quero ter uma aposentadoria de teto, que ninguém tem, diga-se de passagem, ninguém tem, eu tenho que ter aí os 100% do tempo, que vai ser 30 anos de contribuição, para, dependendo, às vezes, 40 anos, enfim, para que eu possa ter o maior valor possível. Por exemplo, nesse caso, pegando o teu exemplo até para ficar mais fácil para a gente ilustrar, né? Você tem esses 12 anos. E se você quisesse se aposentar no teto da Previdência, que você disse que está na faixa dos 8 mil aproximadamente hoje, existe alguma forma de pagamento, de compensação nesses 12 anos que te já está respondendo, ela está fazendo não, Tô que te falando possibilite? Não tem. Não. Depende, tá? Eu tô dizendo não como regra de dizer, eu posso adiantar o valor de uma possível aposentadoria, eu posso pagar mais. Não, porque é média, é conta, é matemática. Tá. Mas vamos pegar o meu próprio exemplo para ficar fácil. Eu trabalho desde 2000, né? Quando eu me formei lá em 99, 2000. Nesse período eu tenho os meus recolhimentos como contribuinte individual, salário mínimo. Aí eu vou lá para a Previdência e digo assim, Previdência, na verdade eu não paguei salário, eu não recebi salário mínimo, eu recebi mais. Então eu quero complementar. Pode ser. É um caminho. Tem outros períodos, isso é uma coisa muito perigosa, eu tô fazendo um parêntese muito grande, tá? Porque não é para todo mundo que isso vai funcionar. Tem outros períodos que eventualmente eu não paguei, ok? Então, eu tenho ali os meus interregnos, né? Tenho os meus buraquinhos nas minhas contribuições, que eu posso também chegar para a Previdência e dizer, olha, Previdência, eu não paguei, mas eu trabalhei e eu ganhava tanto. Comprovando isso, Exatamente, né? eu tenho que comprovar, sempre tenho que comprovar. Então, eu posso, eventualmente, às vezes, aumentar o meu tempo de contribuição, eventualmente eu posso melhorar o valor de algo que aconteceu lá atrás, mas com muito, muito cuidado. Por quê? Porque quando nós estamos falando de contribuição previdenciária, nós estamos falando de ganhos. Quem é que fica no nosso pé perguntando quanto a gente ganha? A Receita Federal. A Receita Federal. Ela chega junto. Ela chega junto, perigosamente, violentamente, né? E aí, o que acontece? Quando veio a reforma da Previdência, entrou na moda o planejamento previdenciário. Que eu não chamo de planejamento previdenciário, eu chamo de planejamento contributivo, porque previdenciário leva em consideração o que você tem de dinheiro guardado, se você tem bens, se você não tem bens, enfim, uma série de coisas que às vezes o advogado não analisa. Alguns analisam, outros não. E aí, com o planejamento contributivo, todo mundo diz, não, vamos pagar.
Vamos pagar. Não, olha aqui, eu vou te dar uma guia. Daí o cidadão ia lá, pagava R$200 mil para poder se aposentar. E funcionava? Funciona, às vezes funciona, às vezes não. E aí, depois, quem batia na porta dele? Oi, tudo? Oi. Oi, Oi, tudo? sumida. Oi, sumida. Oi, sumida, Oi, verdade. sumida. Últimos 5 anos a Receita dizendo, escuta, meu amigo, ou minha amiga, minha senhora, né? Eu uso minha senhora sempre. Olha aqui, minha senhora, a senhora acabou de me dizer que a senhora estava ganhando teto e a senhora declarou salário mínimo? Vamos conversar? Vamos conversar com 75% de multa e mais toda aquela parafernália. Entendi. Entendeu? É mais complexo, né? É Ele muito tem mais... complexo, muito complexo. Tem outras coisas, não é só um caminho aqui, né? Você faz aqui, mas Justamente. Então, vai para as laterais também. por que isso Interessante. tudo? Porque a gente tem que ter cuidado. Para analisar isso. Tá, e daí pegando esse gancho aí do profissional, por exemplo, para os leigos, parece que a aposentadoria é um processo natural, né? Que tipo, trabalhei a vida toda, agora chegou o meu momento de me aposentar, pego a minha carteirinha de trabalho e vou até ali na Previdência, né? E parece que não, que o ideal é que você faça o teu processo de aposentadoria acompanhado de um técnico, no caso, de um advogado previdenciário. Seria isso? Olha, pedir aposentadoria todo mundo pode. Hoje o aplicativo GovBR, né? Tá. Ele traz uma série de serviços e dentro dele tá o meu INSS. A senha é pessoal, você entra lá, você vai ver o teu tempo de contribuição, enfim, você pode apertar um botão e pedir a tua aposentadoria. Para as aposentadorias por idade, que são simples, e principalmente salário mínimo, apertou o botão, se tiver tudo certo, vai sair. Para as demais, não. A tendência do INSS é negar uma série de coisas, né? Por exemplo, quando você vai analisar o teu tempo de contribuição, você não está olhando o aplicativo, mas tem o que chama CNIS, que é o Cadastro Nacional das Informações Previdenciárias. Lá no CNIS está aonde você trabalhou, quando começou o teu contrato, quando terminou o seu contrato, quais foram os salários que você recebeu. Lá tá dizendo, olha só, Tatiane, Silvia resolveu ser contribuinte individual, ela começou a pagar o carnezinho, o carnê-leão, que as pessoas chamam, né? Não sei se chama ainda. Acho que não mais, né? Acho que não mais. É só gente mais idosa do que a gente, né? Com 52. Até para eles serem carnê, né? Carnê. Hoje é tudo na guia na internet, na digital. Mas lá tá a informação de quando você começou, qual foi o valor, o que você fazia, tinha... E aí a pessoa vai lá, olha, tá tudo bonito. Vai lá, pede aposentadoria, INSS. Não, meu filho, mas eu fiz a conta aqui, eu tinha 25 anos e o INSS falou que eu tenho 18, como assim? Que roubou? Então, por que precisa ter um advogado, uma pessoa que entenda? Eu falo mais um advogado previdenciarista porque o direito previdenciário é extremamente dinâmico, extremamente difícil e com muita legislação. Um técnico que não estude isso e que não conheça as normas administrativas e as decisões dos tribunais, e aí nós não estamos falando de um tribunal, nós estamos falando de 3, porque cada um pensa de um jeito, certo? Ele não consegue te atender. Se a pessoa não tiver um conhecimento complexo disso, não consegue. Nós temos modificação da legislação quase todos os dias. Todo dia tem uma portaria nova, regulamentando uma situação, regulamentando outra. Então, quando você vai se aposentar, por que eu tenho que consultar alguém que entenda? Porque ele vai analisar o teu histórico laboral, vai entender se as suas contribuições foram pagas corretamente, vai entender qual foi o trabalho que você realizou, se você estava em algum momento da tua vida dentro de um trabalho penoso, nocivo para a saúde, né? Por exemplo, as pessoas que trabalham com a parte de saúde, né? As pessoas que trabalham com ruído, calor, eletricidade, vibração, enfim, uma série de elementos que podem ser nocivos para a saúde, essa pessoa tem que conhecer. Mas não só conhecer, ela tem que saber a parte administrativa, o que o INSS entende o que pode ser nocivo, como que conta, como que não conta. Ele tem que conhecer também a parte judicial, porque eventualmente o INSS vai te dizer não. E aí a gente vai ter que judicializar esse pedido. E aí, se a pessoa não souber como o INSS pensa que é diferente da justiça, e na justiça, se ele não souber como uma justiça julga ou qual o outro tribunal julga, ele não vai te atender adequadamente.
Porque cada momento deste pedido de aposentadoria é uma estratégia que precisa ser traçada pensando lá no STJ, que eventualmente Entendi. pode vir julgar o teu processo. Jogar o processo. Então, não é simples, não é A mais B. Advogado previdenciário hoje é altamente especializado. Altamente especializado. Sim, até por essa mudança constante, né? Parece um organismo vivo, né? Toda hora E tem uma mudança. Porque a aposentadoria também se regula pela época da prestação do serviço. Então, nós não estamos falando da Tatiane que está trabalhando aqui hoje em 2025. Nós estamos falando da Tatiane que começou a trabalhar lá em 1998. E como eram as relações de trabalho em 98? Quais eram as regras que vigiam lá em 98? E aí mudou em 2000. E daí mudou em 2005. E aí a gente tem que ir conhecendo e amarrando essa colcha de retalhos para construir o teu A aposentadoria. Exatamente. Tatiane, trazendo um pouco essa questão até para o meu segmento, né? Porque o nosso segmento de eventos, existem muitas pessoas na informalidade, né, recebendo as taxas, fazendo freelancer, e às vezes esse indivíduo nem tem um trabalho fixo, a renda mensal dele, da família, ele sustenta a família com esses jobs, com essas taxas. Para esse indivíduo, o que você recomendaria? Faz um MEI, passa a fazer o pagamento da Previdência? Qual que é o melhor caminho para essas pessoas? Essas pessoas são contribuintes individuais. Embora elas estejam no mercado de trabalho de uma forma informal, vivendo de taxa ou não, pela regra, né, tributária, eles são contribuinte individual. Ou seja, cada pessoa que trabalha e que recebe uma remuneração, ela é contribuinte individual. Ela tem que pagar a contribuição previdenciária para a Previdência, ok? Mas eles não estão formalmente no mercado de trabalho. Para esses, para que seja um valor baixo, mas que eles fiquem segurados, um MEI é excelente, certo? Um MEI, 5% do valor do salário mínimo. Eles pagam alguns outros impostos que dão em torno de R$ 84, R$ 83 reais por mês. Bem baratinho. É um lanche, pelo amor de Deus. Justo. Né? Nossa, super. Essa pessoa vai se aposentar só com um salário mínimo, mas ele está assegurado. E é uma forma dele estar no mercado de trabalho de uma forma formal e ser visto pela Previdência de uma forma formal, né? Por quê? Porque essa pessoa pode ficar doente. Sim. E se ela não puder fazer essa taxa, ou esse servicinho, ou esse bico que as pessoas chamam, ela não vai ter renda em lugar nenhum. Então, se ficar doente e tiver tudo certinho na Previdência, ela vai ser acolhida e vai ter o benefício dela. Existe o MEI, existe o recolher no valor de 11%. Esse de 11% também é para o MEI? Não. Não, o 11% é uma outra modalidade. São modalidades. A gente tem valores de contribuição. Então, MEI, 5%. Dona de casa pode recolher 5%, desde que ela seja considerada baixa renda. Tá. Quem que é pessoa baixa renda? É a pessoa a família que vive até com 2 salários mínimos e está inscrito no CadÚnico, certo? 5%. Aí tem o recolhimento simplificado para as pessoas que vão só se aposentar por idade e que recolheram a vida inteira por salário mínimo, então é 11%. Bem mais barato. Ou então, existe a contribuição 20% normal, que é para contribuinte individual, pessoa física, tá? Não tô falando de pessoa jurídica. E aí, ela vai pagar 20% entre um salário mínimo e o teto da Previdência. Para quem que recolhe esse? Para quem quer contar tempo. Quem quer se aposentar ainda por tempo de contribuição. Preciso fechar lá meus 30 anos de contribuição. Então, esse daí recolhe assim. Então, a gente tem formas de contribuição. Quem é empregado, obviamente, recolhe, né, com o desconto em folha de pagamento. Então, quem paga é o empregador. E a pessoa jurídica, Silvia, pessoa jurídica, CNPJ, certo? Uhum. Ela vai recolher de uma forma diferente. Você vai recolher como empregada da tua empresa, né? Uhum. A gente chama, é contribuinte individual igual, mas aí você tem uma outra faixa de pagamento, porque depende de aonde você está inserida na questão tributária. Normalmente, segmento de eventos, né? Se você não ultrapassa uma arrecadação anual de tanto, você está pagando também 11%, o que fica muito mais barato.
Ótimo, ótimo. Então, o ideal é sempre que esses indivíduos que tenham um emprego de uma maneira geral mais informal, pelo menos tenham um MEI e passem a fazer essa contribuição de forma individual. Individual, exatamente. Lembrando que quem tem MEI tem que ter cuidado, por quê? Porque não é só abrir MEI, tá? O que acontece hoje? As pessoas, elas vão lá, eu abro um MEI, e aí eu pago um tempo, daí depois eu resolvo não pagar mais, porque não tenho mais dinheiro, porque não tenho trabalho, porque esqueci, porque não quero, enfim. O que acontece? MEI é uma obrigação tributária. E aí, o fisco vem em cima de você dizendo, meu filho, você disse que você era MEI e você não pagou. Ok? Então, agora eu vou te cobrar. Eu vou fazer execução em cima de você. Você tem uma dívida com o fisco, uma dívida tributária. Então, o cuidado de quem é MEI. Mantém em ordem os pagamentos. Se eventualmente não for mais recolher, debaixa. Informe. É simples. É tudo dentro do portal. São 2 cliques. Faça a informação. Por quê? Porque se você não der baixa, você vai estar devendo. Diferente do contribuinte pessoa física. MEI é pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Tá? Pessoa física, então, eu estou recolhendo no CPF, na guiazinha. Se eu não pagar, não paguei. Não contou. Não vai ter problema nenhum. Né? Certo. Mas no MEI, sim. No MEI tem que ter cuidado. E, Tatiane, além da aposentadoria, quando a gente fala em previdência, existem alguns outros benefícios que englobam a previdência ou não? A gente só está falando de aposentadoria. Aposentadoria por incapacidade permanente, então a pessoa que não pode mais trabalhar. Auxílio, o benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio doença. Aquele encostar, sabe? O encostar. Sabe o encostar? Também isso. Pô, doutora, eu quero me encostar. Então, vem cá. Isso está dentro da esfera da Previdência. Dentro da Previdência. Salário maternidade. Ótimo, isso é importante. Auxílio reclusão. E aí o parêntese auxílio reclusão, gente, não é para o preso. Isso eu já ia fazer o gancho com você. Tatiane, por favor, explique o auxílio reclusão, porque ele é muito controverso, né? Muito controverso. E as pessoas, elas têm, assim, um olhar muito fechado em relação a isso. Tem que pensar o seguinte, não confunda o bandido, o criminoso, com a família do bandido, né? Este homem pode ser um criminoso, ele trabalhava, ou eventualmente não, nem sempre, né? Às vezes tá lá, enfim. Ele trabalhava, tinha recolhimento, ele tá dentro da faixa que dá direito a receber, ele comete um ilícito, vai preso. Tem mulher, tem filho. Quem sustenta essa família? Quem sustenta? Ele era ali a base da família. Da onde vinha o dinheiro, eu não quero saber. Mas essa mulher precisa comer, essas crianças precisam comer. E aí o auxílio reclusão, ele é destinado ao dependente do custodiado, do preso. Do preso. É para o filho, para a esposa, certo? Então, auxílio reclusão não é para custodiar ninguém, não é para custear ninguém dentro da cadeia. Dentro da cadeia. É para quem fica fora e que precisa. E precisa. E também passa por uma análise isso, sim, né? Passa. Todas essas possibilidades, elas são analisadas, né, Tatiane? São analisadas com relação a pessoa, ela tinha que ter contribuição, ela tinha que estar trabalhando, ela tem que estar dentro da qualidade de segurado, poder pedir a piscina lá no clube, né? Porque tem um período. Tem uma faixa de renda para auxílio reclusão também, né? Então, tem toda uma série de requisitos. De critérios ali a serem cumpridos. E temos a pensão por morte, né? Então, a pessoa... Quem que recebe a pensão por morte? Os dependentes do segurado. Então, quem são os dependentes? Os dependentes são separados em classes. Primeira classe são cônjuge, companheiro, filhos, menores ou maiores inválidos. Tá. Esses daí, a dependência é presumida, então a pessoa falece, os dependentes vão lá no INSS e digam, olha, fulaninho faleceu, eu sou dependente, paga a pensão para mim. A segunda classe são os ascendentes, que são os pais do falecido ou da falecida, e esses precisam comprovar que tinham dependência econômica desta pessoa. Então, eles têm que ir lá no INSS e comprovar, dizendo, olha, ele me dava de comer, né? Então, eu tenho direito à pensão. Na pensão são esses. São esses? São inúmeros, são vários. São vários benefícios. Um ponto importante que acho que é interessante que todo mundo pergunta, pensão é vitalícia? Não. Para os filhos, ela é devida até os 21 anos. Diferente, para a Previdência, a maioridade é os 21. Lembra que a gente ficou maior aos 21, né? Uhum. Agora depois 18 anos. Ou eu fiquei maior, eu tinha 18.
Não lembro. Acho que não. Acho Eu que não lembro. Eu não lembro mais também. Mas não, enfim. acho que a gente já foi. Não, a gente já foi com 18. 18, né? Não, nós somos a geração dos 18. De 18 dos já, 18. né? Acho que sim. Então, para a Previdência é até os 21. E aí todo mundo pergunta, mas se estiver na faculdade... Não. É até os outra 21 coisa, pontos. é 21 ponto. Porque também tem gente que não sai da faculdade, né? Exatamente. Emenda um curso E no outro. para as esposas, antigamente, a mocinha arrumava um velho lá, e o velho morria, ficava com a pensão pro resto da vida. Eu tive uma cliente assim. Ela ficou com o velho um mês, o velho morreu. E a gente pagou a pensão da moça. Tá pagando até hoje, meu bem. Você tá pagando até hoje, porque acho que ela vai mais nova que eu. Mas enfim, hoje não tem mais isso, tá? Hoje considerando o tempo de casamento ou de união estável, né? E leva em consideração a idade da mulher ou do homem, claro, né? Porque dos dois lados, né? Então, a pensão, ela pode durar de 4 meses até ser vitalícia. Mas quando que ela vai ser vitalícia? Quando a mulher tiver mais que 45 anos de idade. Aí sim. Se ela casou e é mais jovem, ela vai receber a pensão por um determinado período de tempo, que vai até 15 anos, e daí cessa, ou até 20 anos, agora não me lembro bem o artigo. Mas tem isso também, a pensão não é mais vitalícia, portanto, né, são 2 requisitos que eu digo aqui. Se você vai namorar alguém, primeiro você pergunte quanto tempo faz que ele está trabalhando. Tá? Porque se ele tiver menos de 18 meses, já descarta, meu bem, porque se, Eu achei esse critério excelente de seleção. A primeira coisa... Há quanto tempo você está contribuindo para a Previdência? Meu filho, me dá aqui a sua carteira, deixa eu dar uma olhada aqui. Antes eu pedi o imposto de renda, agora eu vou pedir a carteira. Não, pede a carteira. A contribuição. Né? E aí fica pelo menos 2 anos com esse indivíduo aí, porque se ele morrer no meio do caminho, você vai ter pelo menos um pouquinho de tempo aí. Fora isso, né? Não adianta mais dar o golpe da mocinha ali. Não adianta pegar os velhos mais, porque também não vai. Entendeu? Não é mais garantia. Não é garantia de mais nada, meu bem. Tudo bem. Viu como é bom? Importante saber sobre as leis para calibrar o comportamento. Mas isso daqui é planejamento contributivo. Não, mas aí agora falando do planejamento, e daí no caso dessas previdências privadas, ainda para o brasileiro, dentro desse cenário da previdência, todas essas regras que você colocou, das possibilidades, é interessante ter uma previdência privada no Brasil? Porque é muito comum fora, né? Veja só, nós temos que pensar de 2 formas. Antes de responder a tua pergunta, eu vou te falar por que eu sou fã da previdência pública, né? Do INSS. Porque se você pegar o valor que você paga por mês, ok? Vou pegar salário mínimo, que a conta fica fácil. Eu vou fazer uma conta de milão. Eu pago R$50 todos os meses para a Previdência durante 20, 15 anos, enfim. Cheguei aos meus 62 anos de idade, eu vou receber 13 meses de salário mínimo. Todos os anos. Enquanto eu viver. Se eu viver 70 anos, tudo bem, morri cedo. Mas se eu viver 100? Uau. Previdência vai continuar pagando. Não são 12, são 13 meses. Sempre, sem falhar. Se eventualmente eu tenho um velho lá mais novo que eu, morri com 105, o velho tá com 96, né? Ele é meu dependente presumido, porque é o meu velho. Ele vai pra Previdência, ele vai receber o quê? Pensão. É verdade, tá certo. E aí nós estamos falando de 60, 70 anos de benefício. Ponto. Vou para a previdência privada. Previdência privada é poupança. Previdência pública, eu coloquei 50 e vou receber 5 milhões. Não vai receber 5 milhões. A conta normalmente fica entre 1 milhão, 2 milhões, assim, dependendo. Tá. E ainda o cálculo que eu faço é até a expectativa da vida do brasileiro, tá? Quanto que tá agora a expectativa? 73, se não 73. Me engano. Uma coisa assim, faz tempo que eu não vejo. Previdência privada. Eu vou colocar o meu 50 por mês, todos os meses, durante 20 anos. No final, eu vou ter um montante. E eu vou dividir, então eu quero uma renda de 6 mil todos os meses. Quanto tempo vai durar meu dinheiro? 3, 4, 10 anos. Entendi. E quando acabou o dinheiro, eu não tenho mais nada, não tenho para quem deixar, não tenho pensão, não tenho nada. Vale a pena? Vale. Você está guardando o seu dinheiro. Guardar dinheiro sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Sempre vale a sempre pena. Vale a pena. Mas por que eu sou mais fã da previdência
estatal do que a privada. Porque a estatal vai me pagar até enquanto eu viver. E a privada é o meu dinheirinho que eu tenho no bolso, eu vou gastar enquanto puder. Só isso. Excelente. Precisa? Precisa. A gente precisa ter cuidado de todos os lados, né? Nós temos que pensar no amanhã. Por quê? Na minha cadeira aqui na frente, e eu não ouço uma vez, eu ouço regularmente. Doutora, eu quero fazer uma revisão, porque se eu tiver R$100 a mais, isso modifica a minha vida. Faz diferença. Faz diferença. Daí eu falo, pois é, mas quando você estava trabalhando, você pensou nisso? Não. Eu pensava em ganhar, gastar o dinheiro e viver. Enquanto estava trabalhando com carteira assinada, quantas vezes você aceitou ter o seu salário por fora? Inúmeras vezes, porque era melhor ter o dinheiro na mão. Pois hoje está fazendo diferença na sua vida, né? Então, o conselho é para quem está hoje trabalhando. Não pense só no agora. O tempo passa rápido. Ai, gente, como passa rápido. Muito rápido. E a gente, em um determinado momento, vai querer ter estes R$100 no bolso. Porque esses R$100 vai fazer a diferença. Ele faz a diferença. Muito interessante. Tatiane, e antes da gente terminar a nossa conversa, para todos os nossos convidados, eu sempre pergunto, qual que é o seu comporte-se? O meu comporte-se, eu vou dizer para mim. Faça o seu planejamento contributivo. Pense no teu futuro, porque vai chegar rápido e a gente vai precisar. E ter um dinheirinho todos os meses caindo na sua conta, faça sol, faça chuva, é muito importante. Excelente. Pessoas, comportem-se e paguem a previdência em dia. Essa é a lição de hoje. Tatiane, muito obrigada. E fica o convite para você vir outras vezes aqui conversar com a gente. Conversa excelente, assim, bem reflexiva, né? A gente sai pensando. Muito obrigada, eu fico à disposição. Adoro conversar e de previdência, então, é minha paixão. Obrigada.